Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um. Antes de começar, eu quero dizer que eu estou com muitas saudades e espero que em breve estejamos juntos novamente na sala de aula, desfrutando da presença um dos outros. Estou com muita saudade de vocês. Beijo. Vamos lá então para a nossa primeira videoaula. Vamos lá? Antes de começar, gente, para assistir essa aula, eu queria que vocês pegassem aí a apostila de português, a minha já está aqui comigo, e o caderno para possíveis anotações, tá? Peguem aí a apostila de português e o caderno, beleza? Vocês estão preparados para a nossa aula? Sim? Vamos lá? Gente, vamos retomar o módulo 4. Nós havíamos iniciado o módulo 4 em sala de aula e vamos, antes de partir para um novo assunto, retomar o módulo 4. Eu vou abrir aqui, eu queria que vocês abrissem aí na apostila de vocês também. Módulo 4, página 39. Nós estávamos falando de artigo, lembram? Artigo. Prof, o que é o artigo? É uma palavra que acompanha o substantivo. Lembra que eles são melhores amigos? Lembram da minha encenação em sala? Eu era o artigo e o Juan o substantivo, e nós éramos melhores amigos. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo e pode generalizar ou particularizar o substantivo. Então, o artigo é aquela classe de palavras que sempre está pertinho ali do substantivo, eles são melhores amigos, sempre andam juntos, e ele tem a função de generalizar ou particularizar o substantivo. Beleza? O artigo, então, pessoal, possui duas classificações. Nós temos os artigos definidos, o, os, a, as, ou os artigos indefinidos, uns, uma, umas. Até aqui, nenhuma novidade, né? Todos lembram disso. E aí, prof? Os artigos definidos são aqueles que particularizam e os artigos indefinidos são aqueles que generalizam. Belezinha? Belezinha até aqui? Exemplo. Coloquei os exemplos aí para vocês. O menino. O artigo definido o está especificando esse menino. Quando eu digo o menino, é um menino específico. E quando eu digo um menino, pode ser qualquer menino, certo? Quando eu uso o artigo indefinido eu estou generalizando. Eu posso estar me referindo a qualquer menino. Um menino é diferente de o menino, certo? Pessoal, até aqui era uma retomada. A partir desse slide, é uma parte do módulo 4 que a gente ainda não tinha visto em sala, certo? Na página 43, no Gotas de Saber, abram aí comigo, página 43, no Gotas de Saber. Tem algo importante. O que é o processo de substantivação? Os artigos fazem qualquer classe gramatical se transformar em substantivo. Ou seja, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. O azul do céu me fascina. Azul, essa palavra que está sublinhada, azul, é um adjetivo, certo? É um adjetivo. O azul, mas quando eu coloco o artigo definido o,
eu transformo esse adjetivo em substantivo, certo? Vou dar um exemplo para vocês do azul usado como adjetivo. O meu estojo é azul. Nesse exemplo que eu acabei de falar, o azul desempenha a função de adjetivo, porque é uma característica do estojo. Mas, quando a gente usa o artigo definido, como nesse exemplo, o azul do céu me fascina, eu transformo o adjetivo em substantivo. Então, quando eu uso um artigo aqui no antes do azul, eu transformo o adjetivo em substantivo, certo? É isso que está aqui. Os artigos fazem qualquer classe gramatical se transformar em substantivo. Beleza? Aqui na apostila de vocês tem mais exemplos. Eu coloquei só esse exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Substantivação, o que é então, professora? É quando eu uso o artigo para transformar qualquer classe de palavras em substantivo. Beleza? O que mais que é importante no módulo 4, pessoal? Deixa eu ficar um pouquinho aqui mais para baixo, porque senão fico na frente das letras. Na página 44, pessoal, no Gotas de Saber, a gente tem algo importante também. A ausência de artigo pode demonstrar mais respeito com a pessoa de quem se fala. Quando eu omito o artigo definido, isso demonstra mais respeito. Olha o exemplo que eu dei aqui para vocês. Marta é a primeira estrela do futebol mundial. Eu não tenho intimidade com a Marta. Ela não é minha amiga íntima. Eu devo ter um respeito quando eu me refiro a ela. Então eu não vou usar a Marta. Eu vou tirar o artigo definido a e vou escrever como Marta é a primeira estrela do futebol mundial. Quando eu omito o artigo definido a, eu demonstro mais respeito ou menos intimidade, certo? Marta é a primeira estrela do futebol mundial. Por que eu não coloquei a Marta? Por que eu não escrevi a Marta? Porque eu não tenho intimidade com ela. Ela não é minha amiga íntima para eu falar a Marta. Eu omito o artigo, eu tiro o artigo definido e isso demonstra mais respeito com a pessoa de quem se fala, tá? Na apostila de vocês tem outro exemplo. Acompanhe aí comigo no Gotas de Saber, página 44. Entre os homens, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão empatados, com 5 troféus cada um. Aqui nesse exemplo a gente pode perceber também que não há o artigo definido para Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Não está escrito entre os homens o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. A gente não tem os artigos definidos. Eles são omitidos. Por quê? Para demonstrar mais respeito, tá? Que mais, pessoal? O artigo é capaz de mudar o significado do substantivo que o acompanha. Como assim, prof? Olha o exemplo. Era possível perceber um Brasil diferente. E aqui, o que é interessante? Nessa construção, quando eu digo um Brasil, eu não estou usando o artigo indefinido um para generalizar, até mesmo porque Brasil é um país específico. Não tem como eu generalizar Brasil. Mas nesse caso, quando eu uso um artigo indefinido, eu posso mudar o sentido do substantivo. Qual é, na verdade, o sentido dessa frase? Ou o sentido do substantivo Brasil nessa frase? Era possível perceber um Brasil diferente, ou seja, era possível perceber realidades diferentes nesse Brasil. O meu Brasil
é um país específico, mas quando eu utilizo o artigo indefinido eu estou mudando, né, o significado desse meu substantivo. Podem perceber aí no Gotas de Saber, no 2. Ao usar o artigo indefinido junto a um substantivo conhecido e definido, a intenção do autor foi sugerir que no Brasil há realidades muito distintas. Por isso, esse artigo transmite a impressão de que existem vários países dentro de um só. Entenderam? Quando eu uso o artigo indefinido, junto de um substantivo definido e conhecido, eu posso sugerir outra coisa, outros sentidos, ou seja, era possível perceber um Brasil diferente, era possível perceber realidades diferentes dentro do Brasil. Esse realidades diferentes não está aqui, claro, na minha frase, mas o meu artigo me dá a entender isso, certo? Que mais, prof? Os artigos devem concordar com os substantivos que nomeiam lugares. Isso é mais fácil, tá? Olha o exemplo que eu dei. O Rio de Janeiro. Eu não vou falar os Rio de Janeiro. Os Estados Unidos. A Bahia. Então, o artigo definido aqui, ele sempre vai concordar com o substantivo próprio. Eu não vou falar o Bahia. Eu vou concordar. A Bahia. Bahia, feminino. Então, que artigo eu vou usar? O artigo feminino. A. Certo? Aqui é tranquilo. O que é importante também, pessoal? Quando eu tenho essa construção de com A, o da, quando eu tenho o da, o que é o da? Eu tenho uma preposição, que é o de, mais o artigo a, certo? Quando eu tenho só o de, eu não tenho artigo, é só a minha preposição. Mas quando eu tenho da, é o meu de mais o artigo definido a, certo? É importante isso. Então, da não tem artigo, professora? Tem artigo. O da tem artigo. É o de mais o artigo definido a. Beleza? Pessoal, eu quero que vocês tenham uma atenção maior para essas páginas. Eu quero que vocês leiam e grifem todas essas páginas que eu coloquei aqui. Gotas de Saber, página 41, os dois quadros. Gotas de Saber, página 42. Gotas de Saber, página 43. Gotas de Saber, página 44. E o Para Concluir, da página 45. Por favor, grifem todos esses quadros, tá bom? É importante. O Para Concluir, da página 45, eu quero que vocês grifem, puxem uma setinha e escrevam importante, porque é um resumo de tudo que a gente falou nessa aula, tá? Olha o meu, vou mostrar para vocês. O Para Concluir está todo grifado, todo colorido, porque é uma parte importante, tá bom? Bora para a tarefa? Bora? Quais serão as tarefas, então, prof? Deixa eu ficar aqui um pouco mais para baixo para não atrapalhar. Tarefa, pessoal, tarefa. Antes de mais nada, eu quero esclarecer algo. É importante a autonomia e a responsabilidade de vocês nesse momento de suspensão de aulas. Vocês precisam ter essa consciência de assistir às aulas, fazer os exercícios, realizar as tarefas, porque agora vocês devem fazer tudo isso à distância. Então, vocês têm que ter mais consciência, vocês devem ser mais ativos, mais autônomos e mais responsáveis. Então, por favor, façam a tarefa, ok?
Página 42, fazer os exercícios da página 42. Eu quero mostrar para vocês. Na página 42, pessoal, eu não tenho assim exercício 1, 2 e 3. Eu tenho as bolinhas. Se vocês estiverem acompanhando comigo na apostila, na página 42, lá em cima, eu tenho as bolinhas. Identifique o artigo indefinido. Por que nesse caso foi empregado um artigo definido? Tem 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. São esses exercícios que eu quero que vocês façam, tá? Ler o texto das páginas 42 e 43 e fazer os exercícios que seguem. Na página 43, pessoal, a mesma coisa. Eu não tenho 1, 2 e 3, eu tenho as bolinhas. Eu tenho 3 bolinhas aqui com perguntas para vocês responderem, tá? E na página 44, no início e no final da página, eu também tenho exercícios. No início da página, eu tenho 3 bolinhas aqui para vocês responderem. E no final da página, eu tenho mais uma pergunta. Aqui no finalzinho da página, eu tenho mais uma pergunta, tá? Essa é a tarefa de vocês. Para quando? Vocês devem fazer essa tarefa para segunda-feira, ok? Eu vou registrar tudo isso no Telme, vou enviar para vocês no grupo do WhatsApp e no plural. Mas essa tarefa que eu estou deixando é para segunda-feira, ok? Meus amores, thank you, muito obrigada pela atenção, por assistirem a prof. E amo vocês, de verdade, estou com saudades. Um beijo e até a próxima!